Foi enterrado hoje de manhã o homem que morreu na queda de um raio. Queda de um raio, gente. Vejam só o perigo. Isso foi num campo de futebol aqui em Gravataí, na região metropolitana, foi ontem por volta de 9h30 da manhã. Outras 14 pessoas ficaram feridas. Os detalhes da reportagem da Bruna Osterman. O tradicional jogo de futebol entre amigos não podia ter terminado pior, no hospital. A partida entre dois times amadores de Gravataí começou na manhã chuvosa deste domingo e foi interrompida por um raio. Então, uns 10 minutos de jogo rolando, deu um clarão e um barulho bem forte. Aí o pessoal ficou meio zonzo, né, meio tonto. E aí quando eu abri os olhos, eu vi assim a galera toda no chão, né, um monte de gente no chão. 2 jogadores estavam inconscientes. Um deles voltou a ficar lúcido ainda no local. Valdenir Massaia, de 27 anos, não acordou. Luiz, que é bombeiro civil, tentou reanimar o companheiro de time. Comecei a fazer a compressão nele, até vir um carro, e o carro pegaram o carro, coloquei ele dentro do carro, né? Iniciei a compressão até o hospital, já havia iniciado e continuei a compressão até o hospital. Esta foi a segunda vez que a equipe amadora jogava neste lugar. O local fica em uma área descampada do interior da cidade. Testemunhas relatam que chovia fraco no momento do incidente. 15 pessoas que estavam no campo foram encaminhadas ao Hospital Dom João Becker. Foi preciso restringir o atendimento na emergência somente para casos graves durante parte do domingo. A vítima chegou desacordada e a morte foi confirmada aqui na instituição. Parada cardíaca, queimaduras nos locais onde entrou o choque elétrico, né? Assim como um choque elétrico comum de tomada, de fio energizado. Ferimentos de entrada e de saída, como a gente fala, né? Massaia havia entrado recentemente no time que costumava jogar todo domingo de manhã. Ele deixa a esposa e uma filha. O corpo do operador de máquinas vai ser enterrado na tarde desta segunda-feira. A gente fica impressionado. Só corrigindo, eu falei agora de manhã, não, o enterro vai ser agora à tarde. Ele que jogava futebol, aqueles futebol de várzea de fim de semana, que é o Rosário Central de Gravataí, esse time. E agora eu quero conversar com a Estael Cias, Estael, porque olha só, quase 8.000 raios caíram na região central aqui do estado, na região da fronteira e também ali na campanha nesse domingo. 8.000 raios. Esse levantamento é da Rede Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas, o RINDAT Brasil. E tem alerta, né, para mais tempestades de raio nos próximos dias. Estael, o que acontece aqui no Rio Grande do Sul? Aliás, o Brasil inteiro, de um modo geral, tem uma incidência muito grande de queda de raio, Estael. Pois é, André, bom dia para quem está em casa. A gente fica realmente chocado porque a gente faz alerta, a gente faz previsão e quando isso resulta, principalmente em mortes, isso nos abala bastante. Verdade. E o Brasil é um dos campeões em raios no mundo, porque nós temos grande parte do território nacional num ambiente tropical, então nós temos ar quente formando tempestades e a alta frequência de tempestades favorece os raios. Importante, André, falar que são quase 80 milhões de raios por ano, uma média de mortes aí de mais de 100 casos por ano no Brasil. E mais, os raios eles se formam muito antes da chuva começar a acontecer. Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa vai jogar um futebolzinho na rua, às vezes está no campo trabalhando na lavoura, que tem a maior incidência de mortes é no campo, na área rural, principalmente aqui no sul do Brasil. Então, não começou a chover, acha que dá, vou ficar mais um pouquinho na rua. E não, mas o raio ele se forma dentro da nuvem antes de começar a chover, porque as nuvens chegam a 8, 10 quilômetros de altitude, isso é que a gente tem que imaginar. Isso aí, eu só quero chamar a atenção para essas imagens que a gente está vendo. Isso não é imagem de arquivo, não. Isso é imagem aqui de Porto Alegre. De ontem, né? de ontem. Isso de ontem. Então, é constante isso e muito forte. Estael, teve há pouco tempo aqui em Porto Alegre, o aeroporto Salgado Filho foi fechado. Tem uma determinação aí, junto com os sindicatos dos aeroviários, que quando começa uma incidência muito forte de raios, aqui o único aeroporto do Brasil que fecha é o de Porto Alegre. Tem uma decisão judicial isso. Sim. Então, e um funcionário, um prestador de serviços, ele ficou mal, não morreu, mas ficou mal. Isso foi há poucos dias aqui no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Tivemos esse caso ontem dos jogadores de futebol. 14 ficaram feridos, Sim, 14 ficaram feridos. E um morreu. É. Então, assim, o que a gente tem que cuidar? Qual é a orientação que a gente tem que ter? O cuidado que a gente tem, a orientação que a gente pode dar para as pessoas?
Primeiro que essa recém começou a temporada de tempestades e com alta incidência de raios. Então, acho que esse é o primeiro momento. Ficar atento aos alertas. Quando começar, como a gente fala no popular, né, se armar o temporal, já é o momento de risco. Não tem que esperar chover para buscar se proteger. Os raios eles se formam dentro da nuvem, dentro do processo de formação já da nuvem de temporal. Então, antes de começar a chover, já é o momento das pessoas buscarem abrigo. Jamais embaixo de árvores, jamais, porque o raio ele vai procurar o caminho mais curto de chegar ao solo. Então, áreas descampadas, o ponto mais alto é o ponto de maior risco. Pois é, vamos conversar agora, hoje Stael. temos especialistas aqui. Nós temos um convidado, um especialista, justamente para nos ajudar a compreender e mais que isso, até a gente se cuidar, porque eu fiquei surpreso quando conversei com ele, é que a gente tinha aquela ideia de que dentro do carro era seguro, mas não é bem assim. Por isso a gente vai conversar aí, a Bruna está junto com ele, que é o Guido Potier, que vai nos ajudar a compreender esse fenômeno, né, Bruna? Um entre tantos mitos aqui que o pesquisador acabou desmitificando a respeito dos raios. Bom, ele estuda as descargas elétricas atmosféricas há 25 anos, então também acompanha essa evolução, o caso do carro. A gente já vai falar, mas antes acho que vamos abordar a questão aí dessa morte, né? Infelizmente, desse jovem de 27 anos. Pesquisador, eu queria entender o que pode ter acontecido ali para uma pessoa morrer e 14 ficarem feridas. Qual foi a dinâmica que se deu ali? Essa que foi atingida não diretamente pelo raio, sempre por uma parte desse raio, ela que foi a mais prejudicada. Os demais, eles sofreram aquilo que nós chamamos de tensão de passo. Como era um tempo que estava chuvoso, chuva fraca, apesar de ser chuva fraca, não quer dizer que não vai ocorrer raios, né, como a própria Stael já colocou, esse campo úmido ele se tornou como se você estivesse pisando numa chapa metálica eletrizada. Então, é como se estivesse passando uma corrente de alta tensão nessa placa. Então, essas outras pessoas que tomaram um choque, que acabaram caindo no solo, algumas até tendo uma reação um pouco maior de dano no organismo, né? Mas esse, infelizmente, que foi atingido por raio, infelizmente, ele pode-se muitas vezes ser salva. Mas é que as pessoas têm medo quando a pessoa cai no chão e não toma nenhuma atitude. Na hora que aconteceu o raio, a pessoa correu, 3 segundos no máximo, corre ali, massagem cardíaca e respiração boca a boca, que muitas vezes consegue reverter o quadro. As pessoas têm medo daqui a pouco de tomar um choque e ao entrar em contato com aquela pessoa que foi atingida. Isso, mas não acontece. Isso não acontece. Bruna? Fala, André. Estamos ouvindo. Eu quero mostrar uma imagem, não é raro acontecer isso que aconteceu ontem aqui em Gravataí. A gente tem uma imagem, isso já aconteceu no Brasil, inclusive, mas a gente tem uma imagem aí na Jamaica. A gente vai mostrar, aconteceu, foi em setembro agora. Olha o jogo acontecendo, o primeiro raio ali, já viram que um jogador abaixou? Olha ali na parte de trás dele aqui. Olha ali, ó. 2 atingidos ali. E foram mais atingidos, na verdade. Então, é assim que acontece. Vejam que é instantâneo e parece, Stael e professor, que ela se espalha pelo campo, ela atinge um raio, não é um ponto específico. É isso que as pessoas têm que dizer, que o raio ele cai na vertical, mas ele tem um espalhamento horizontal. Muitas vezes chega a 5 quilômetros. É uma distância muito grande, né? O professor pode nos confirmar aí. Então, não é só o ponto da descarga, é toda aquela região, como ele bem colocou ali, como se fosse um condutor, uma placa metálica, onde se espalha toda essa energia aí. Exatamente. E assim, quanto mais intenso é o raio, maior é o campo que ele atinge, né? O espalhamento horizontal, como você colocou, exatamente isso. Professor, é importante, professor, acho a gente ter assim orientações bem objetivas para as pessoas, porque a gente vai ter, segundo a Stael, alguns dias aí de tempestades com raios, né? Com queda de raios aqui no Rio Grande do Sul. O que o senhor pode nos orientar? Dentro do carro é seguro ou não é seguro? Afinal, eu, pelo que eu sabia, dentro do carro era seguro e o senhor me disse que não. André, eu até comentei com ele, porque a gente foi até onde aconteceu esse incidente e é um lugar muito afastado da cidade, é um campo de futebol no interior, então, na verdade, não tinha nada ali. Possivelmente só teria os carros, só que naquele terreno, tinha uma espécie de um galpão. Então, eu perguntei pro professor assim, o que eles faziam? Eles deveriam ter ido correr para dentro dos carros? E aí que ele surpreendeu dizendo que não, que hoje em dia os carros não são os locais ideais para se proteger, né? Por quê, professor? E explicar também o que se faz se não tivesse aquele galpão ali. É assim, ó, se não tivesse o galpão, era ter saído o quanto antes daquele local, né? Esse seria o fato.
Agora, a questão do carro, antigamente, André, nós, mais ou menos parelhos na idade aí, aqueles Cinca Chambord, aqueles Gordini... Tinha uma borracha no chão, que ia até o chão. Não, eram carros de metal, né? Era ferro, né? E uma anteninha e um rádiozinho, ou seja, o raio batia na antena, passava para o rádio, queimava o rádio e acabou. Então o carro ele agia como uma gaiola de Faraday, não tinha campo lá dentro para o raio caminhar. Hoje os carros todos, 99%, todos eles são eletrônicos por dentro, ou seja, você abriu espaço para que o raio possa andar dentro de um carro. Então, ficar dentro de um carro numa tempestade agora é risco de uma família toda morrer eletrocutada e queimada. Alerta importante. Agora, professor, outra alternativa, um pouco mais desesperada até, que o senhor estava comentando aqui anteriormente, é a pessoa se agachar e tentar não ser aquele ponto mais alto que a Estael estava mencionando. Exatamente, eu vou abaixar aqui, vou dar um pouquinho de trabalho pro rapaz ali. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Ó, tem que se abaixar como se fosse um tatu-bola, assim, se enrolar e segurar os joelhos. Posição fetal, né? Exatamente. Assim você cria assim, tipo, quase uma esfera, né? E aí não se cria um campo tão intenso ali, mas se cair num gramado úmido como aquele ali, infelizmente a pessoa também já vai acabar caindo de vez no chão, porque vai ocorrer aquela corrente elétrica subindo por uma perna e descendo por outra. Né? Professor, a gente vai mostrar o que aconteceu em janeiro aqui em Diadema, São Paulo, na Copinha, né? Que é a Copa lá de São Paulo, entre dois times, e também teve queda de raio lá também, olha só. Atlético Mineiro e Água Santa jogando. 2 minutos. E olha só, a gente só viu o clarão, a gente vê o clarão e em seguida o jogador caído. Quer dizer, ontem de manhã não tinha raio, mas choveu, tinha chovido por volta de 9, 9 e meia. Deu até alagamento ontem. Mas pelo que eles falaram lá em Gravataí, sim, eles não ouviram raios. No momento do raio, era 9 horas da manhã. No incidente não tinha uma chuva muito intensa, mas antes desse momento, mais cedo já tinha chovido bastante e tinha sim alagado. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, que é o que eles disseram. Por volta de 9 horas, na hora que começou o jogo, caiu uma chuva fraca, mas não tinha raio, não tinha relâmpago. Isso é o relato de quem estava no campo. E aí, de repente, veio o raio. Isso é para isso que eu quero chamar a atenção. Mas não é que estavam os raios caindo, não. Tinha a chuvinha e, de repente, veio um raio que foi mortal. Então, é esse chamamento que eu quero que o senhor faça para que a gente, de fato, tenha muito cuidado. Quer dizer, não é nem esperar o primeiro raio, que pode ser fatal como foi ontem. Né? Exatamente assim, André. Sabe, quando começa a correr uma chuvinha fraca, nós não enxergamos a altura da nuvem que está, porque nós estamos aqui por baixo, a gente só encontra a base da nuvem. Nós não estamos enxergando o que está acontecendo acima dessa nuvem, né? E aí, num caso desse aí, como ocorreu ali em Gravataí, é que a nuvem que estava ali era uma nuvem cumulonimbus, era uma nuvem que provoca raios. Então, naquele momento, vamos dizer assim, foi falta de sorte ter ocorrido um raio naquele local. Muitas vezes as árvores em torno, elas colaboram a esse fato, entende? Então, ali foi esse o fator que veio gerar essa tempestade. A nuvem que estava em cima do campo naquele momento era uma cumulonimbus. Sim. Poderia ser qualquer uma outra nuvem, mas aquela ali, infelizmente, era cumulonimbus. Agora, professor André, Estael, enfim, qual é a orientação para quem pratica atividades e não quer abrir mão de praticar essas atividades porque está chovendo? Porque, pelo que eu entendi, o ideal se começou a chover, evitar ir para um lugar muito aberto, descampado, também ficar dentro do carro. Existe uma orientação, além de, claro, tentar evitar? Olha só, o certo é assim, muita chuva ou pouca chuva, deu um ou outro raio que apareceu, a gente ouviu por ali por perto, para tudo e suspende tudo, transfere para outro dia. Agora, um fato importante que eu gostaria de salientar aqui é assim, enquanto prefeita da cidade de São Paulo, Marta Suplicy, ela fez um documento em que, em qualquer momento que houvesse chuva e possibilidade de ocorrer raios, esse evento era suspenso. Então, isso deveria se propagar para o Brasil todo. Professor, 2 perguntas rápidas. Ainda a minha dúvida, quem está dentro do carro na estrada, o que faz na hora do temporal? Porque ir para debaixo da árvore com o carro também não dá. Quero a sua resposta. Sim. E mais, os colegas querem saber, questão do avião. Ontem, quando eu chegava a Porto Alegre,
eu percebia que eu enxergava raios e, mais que isso, a turbulência foi extremamente forte, inclusive teve que subir a equipe de resgate para salvar diversas pessoas que tinham, de fato, passado mal. E esse é um risco que a gente está sujeito aí, com muita turbulência nos próximos dias. Como é que o avião consegue? É um risco andar de avião quando tem uma tempestade de raios? Um pouquinho só primeiro em relação ao carro, né? Se tiver numa estrada, procura um posto o mais próximo possível e estaciona e espera a tempestade passar. Mesmo com todo aquele metal que alguns têm, os postos de combustíveis? Não, ali não tem problema, geralmente o posto ele tem para-raios, tem boa, porque ali para eles é um risco muito grande atingir um raio ali, vai uma perda muito grande, né? E uma explosão se acontece de cair um raio. Exatamente, mas em relação ao avião, eu posso dizer assim, o avião atualmente, a tecnologia que envolve a construção de um avião, ela é suportável a qualquer tipo de raio. Só pode tirar o avião da segurança quando esse raio atinge o radar do avião. Aí sim o piloto ele perde, vamos dizer, a noção de como é que ele tem que navegar, e tem que ser por aparelhos, e tem que ser via a torre de onde ele vai aterrissar. Mas fora disso, o raio bate no avião, ele corre pela fuselagem. Eu nem preciso dizer, como pesquisador, eu viajo sempre com a máquina na janela para ver se eu consigo pegar um raio batendo ele consegue ter a sorte, ele quer ter a sorte de pegar essa imagem. Para depois dizer, olha, aconteceu e eu estou voando e não morri aqui, né? Professor, e dentro de casa? Claro, é um lugar bem mais seguro. Agora existe uma orientação de que as pessoas tirem os objetos eletrônicos da tomada. Isso é correto? O que se faz dentro de casa? E esse fator aí, eu tenho entrado em atrito com alguns pesquisadores que não aceitam isso, mas eu vou continuar batendo nessa tecla. É assim, o raio bate na rede elétrica. Essa rede elétrica aumenta a tensão e vai em direção para dentro da casa. Se você tira as tomadas, tiram os eletrônicos das tomadas, a tensão vai chegar naquela tomada com velocidade e vai gerar faíscas. O que tem na frente de uma tomada, geralmente? É um sofá, uma cortina. Então, você tirando da tomada, essa faísca vai pegar na cortina, vai incendiar a casa e vai queimar a casa. Se você deixar o eletrodoméstico ali, ele vai queimar as placas do eletrodoméstico e pronto. Então, eu sugiro sempre não tirar. É preferível queimar os equipamentos do que queimar a casa. Deixar engatado na tomada mesmo. Porque eu já vi uma situação, e isso foi em experiência em laboratório, saindo faísca pela tomada em função da alta tensão que pega na rede elétrica. Que coisa, hein? Então eu sempre estou batendo nessa tecla aí, né? Professor, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Obrigado, Bruna. Bruna, não sei se mais alguma colocação, Bruna? André, eu só queria fazer uma última colocação, que ontem, quando a gente foi ali fazer as imagens, né, do local onde aconteceu esse incidente, eu até falei para os meus colegas aqui do SBT que eu não desceria do carro, porque eu tenho medo, eu estava com medo de ir naquele lugar, porque no momento em que a gente foi também estava chovendo. E aí eu queria que o senhor desmitificasse também uma questão, que é aquela história de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Certo. Assim, quando é a formação de um raio, sai um raio, eu vou bem simplesinho, né? Sai um raio de carga negativa da nuvem em direção ao solo. Sobe uma carga positiva em direção a esse raio. Quando os dois se conectam, se forma o primeiro raio naquele canal. Esse raio, então, terminou a trajetória dele incidindo na Terra. Ou seja, um raio atinge uma única vez um único lugar. E outros raios nesse canal, eles vão atingir aquele local. Mas você vai enxergar uma luz como se fosse um único raio. Aqui no Brasil já foram registrados 26 raios num mesmo canal. Fora do Brasil já chegaram a 42 raios no mesmo canal. Ou seja, quanto mais intenso o canal, quanto mais o estrondo do trovão for maior é a quantidade de raios que passaram naquele canal, que nós enxergamos aqui como se fosse um único. Na verdade, são vários raios que estão ocorrendo ali. Professor, só me responde sim ou não. Um raio cai mais de uma vez no mesmo lugar? Não, vai cair uma única vez num único lugar. Mas vários raios podem cair no mesmo lugar. Outros raios podem ir ali, né? Não tem problema. Muito bem. É muito mais uma questão de semântica, de compreensão de texto, né, André, do que de fato ali mas continua valendo o cuidado. Principalmente está aí ao seu. Obrigado, professor. Obrigado, Bruna. Obrigada, professor.
Principalmente na Estel, porque a gente vai ter um período de muita chuva, instabilidade e queda de raio. Exatamente. Dá para dizer queda de raio? Dá para dizer sim, é descarga elétrica, é uma transferência aí de energia negativa.